Bom, então agora a gente vai fazer um exemplo com dois fatores qualitativos, tá? Eu gostaria de fazer também um parênteses. Quando a gente tem uma variável quantitativa, tá? E que a gente tem dois níveis, a gente pode usar ela como qualitativa também, tá? Então, quando tem dois níveis, tanto faz, porque assim, só tenho dois níveis, né? Então a gente acaba usando a qualitativa, porque elas são iguais, são diferentes, né? Enfim, a gente já viu na aula lá, na primeira, que era os fatoriais 2 por 2, tá? Então, independente de ser número ou não, se eu tenho dois níveis, eu posso usar como qualitativo. Bom, aí então se eu tenho mais de dois níveis, né, dois fatores qualitativos, o que eu posso ter aqui, por exemplo? Então, seja um experimento que teve como propósito a pesquisa de fontes e métodos de adubação fosfatada para o cultivo de soja. Então, o experimento constou dos dois fatores, né, e correspondentes níveis especificados a seguir. Então, o fator A é a fonte de fósforo, que é A1 superfosfato, fosfato de iodida, superfosfato, não sei do que lá, é cloreto de potássio, não me matem. E o fator B, método de adubação, né? A lançam do suco junto à semente e o B3 em suco próximo à semente. Então, esses níveis são qualitativos, então os fatores são qualitativos, a gente vai usar eles, né? Podemos usar eles como fator de Tuckey, né? Onde estão os dados, pelo amor de Deus? Então, nós temos dados aqui, ó. Então, o experimento foi conduzido em blocos casualizados, então é um fatorial em DBC, com 4 blocos de parcelas acho que são 3 blocos, né? 1, 2, 3 blocos. 3 blocos, querido. De parcelas de 5,4 metros quadrados de área útil, 6 linhas de 1,80, distanciadas de 0,5 metros. Tá? Cada uma dos meus, então, das minhas parcelas. Os pesos de produção de grãos são apresentados na tabela 10. Então, nós temos a produção de grãos de soja, né? Então, aqui nós temos os dados. Então, primeiro eu vou colocar esses dados no Excel. Então, fonte 1, eu vou chamar, gente, aqui tava B1, A1, B1, não me matem. Vou chamar de F1, M1, tá? Então, F1, M1, 1, bloco 2, bloco 3, né? Então, nós temos 3 repetições para cada um. Fonte 1, método 2, tarará, 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 tá? Então, eu vou colocar esses dados aqui no Excel, né? Que eles estão aqui, fonte e método, né? Então, eu acabei deixando, né? Em algumas situações, eu acabo deixando aqui a coluna de tratamentos, né? Porque é junto, todo mundo junto, né? Porque são os tratamentos em si, aqui é o fator, né? Fonte, F1, M1, bloco 1, o valor. F1, M1, bloco 2, o valor. F1, M1, bloco 3, o valor. E assim vai, né? Então, assim eu fui digitando até o final. Então, fonte, tratamento, se eu fosse calcular separado, não vou fazer, né? Mas seria geral ou texto, tá? Vamos deixar texto. Texto, ok. A fonte, texto, né? O método, texto, porque elas são qualitativas, né? O bloco a gente vai usar usando texto também, tá? E peso, que é a variável resposta, né? Que eu tô observando o peso em grãos, em função desses dois fatores. Numérica, né? Então, formatar célula, número, vou deixar 2 casas decimais, ok. Tá? Então, vou lá, salvei, vou transformar em DBF, já fiz o processo em DBF lá no site. Então, agora eu vou abrir no Sysvar. Né? Então, lembrando que eu tenho 2 fatores qualitativos. Então, análise, Nava, abrir arquivo, eu chamei de fonte método, abrir, vamos lá. Não vou usar o tratamento aqui, tá? Então, eu vou usar fonte, né? Adicionar. Vou usar o método, adicionar. Vou usar, então, a interação, fonte, interação, método, ok. Bloco, ok. E fim. Encerrar o quadro. Agora ele vai pedir para fazer os testes, né? Então, efeito principal, se não existe interação, né? Para calcular quem difere de quem dentro das fontes, eu vou usar o Tuckey, porque ela é qualitativa. Método, vou usar o Tuckey também. Tá? Interação, fonte dentro de método, vou usar o Tuckey. Ok. Método dentro de fonte,
Vou usar o Tuckey também. Bloco, eu vou selecionar bloco porque eu não quero que ele faça nenhum teste para não fazer confusão. Tá? Vou dar um OK. Peso é a variável resposta. Finalizar. Tá? Então, aqui nós temos os valores aqui. Na verdade, tá? Vou copiar e colar lá nos nossos dados. Que eles estão aqui. Então, vamos olhar primeiro a interação, né? Então, vamos lá pela interação. Primeiro, nós vamos olhar a interação. Então, nos interessa a interação. Existe interação, né? Então, a interação é significativa. Então, eu tenho que observar um dentro do outro. Então, essa primeira parte, né, que eu fiz pro Tuckey para cada um separado, eu não vou olhar. Eu vou olhar onde começa o desdobramento, né? Então, começar aqui. Começar pelos olhar os desdobramentos, né? Olhar o desdobramento. Porque existe interação, tá? Então, vamos marcar aqui de roxo. Eu posso marcar de roxo, não começar a aparecer. Então, daqui para baixo, né? Então, aí a gente vai fazer análise. Vamos lá, vamos começar. Onde é que eu coloquei análise? Só para eu ver. A resolução eu coloquei abaixo das análises, dos dados cisvários. Então, eu coloquei tabela. Aqui eu não formatei, eu deixei assim, né? Não tem a regressão para acrescentar, eu preferi deixar assim. Claro que no artigo a gente não vai deixar, né? Então, análise da variação para o experimento fatorial com os fatores fonte, né, de fósforo e método de aplicação, né? Então, nós temos aqui o bloco, né? Não existe efeito de bloco, então tanto faz usar bloco, dica, enfim. E a interação foi significativa, né? O coeficiente de variação tá aqui, né? Então, o que a gente vai ter que ver? Então, a interação fonte de fósforo e método de aplicação foi significativa, né? Gente, eu fiz o teste com 5% de significância, mas quando ele dá um número menor, no caso aqui 0,001, eu posso dizer que ele é menor que 0,01. Também a gente pode, por isso que eu acabo colocando assim. Porque se usa assim, tá? Mesmo que eu tenha feito 5%, mas como ele foi menor que 0,01, posso usar P menor que 0,01, tá? Então, esse resultado demanda a descrição qualitativa, né, da interação. Então, a gente vai ter que estudar essa interação. Então, como a interação representativa, precisamos calcular o desdobramento de fonte dentro de método e método dentro de fonte. Então, primeiro, desdobramento da interação de fonte versus método para estudar o comportamento do fator fonte dentro de cada nível do método. Então, é essa tabelinha aqui. Então, eu quero saber se existe diferença entre as fontes dentro do método 1. Da onde saiu isso? Saiu lá. Ó, fonte dentro do método, ó. Fonte, ó. Análise de desdobramento de fonte dentro de cada nível de método. Então, eu copiei essa tabelinha aqui. A gente quer saber se existe diferença de fonte dentro do método 1 ou não, né? Então, a gente pode observar que dentro do método 1 não foi significativo e nem dentro da método 3. Então, a fonte só difere no método 2. Então, aqui a gente vai usar o Tuckey, né? A Tuckey para ver como que a fonte se comporta dentro de cada método, né? Que ele fez na sequência análise que eu vou representar no final, tá? Então, conclui-se que a fonte tem efeito no método 2 porque o P é menor que 0,01. Né? Então, a gente vai aplicar o teste Tuckey lá, que a gente vai olhar que já está feito, né? Como que a gente faz a tabela final. Agora, o desdobramento da interação de fonte e método para o fator método dentro de cada nível de fonte. Então, método dentro de cada nível de fonte. Então, análise, desdobramento, método dentro de cada nível de fonte. Então, tá aqui. Né? Então, a gente só copiei e colei essa aqui embaixo. Então, o que deu significativo aqui? Então, método, existe diferença entre os métodos, nós temos 3 métodos, né? Então, existe diferença entre os métodos dentro da fonte 1, né? Não existe dentro da fonte 2 e existe dentro da fonte 3, né? Então, como P é menor que 0,01, estou usando 0,01, por isso que existe diferença nos métodos da fonte 1. E aqui, ó, como é 0,000, eu posso dizer ainda que a fonte ela é significativa com o P menor que 0,001. Tá? Então, para conclusões do método de cada tipo de fonte, iremos aplicar o teste Tuckey. Então, aqui embaixo a gente vai apresentar o Tuckey.
né? Aquela tabela cruzada, né? Então, nas colunas, para a apresentação dos resultados, colocamos as médias, então, seguidas das letras maiúsculas para as colunas, para comparação com as fontes em cada método, né? Então, ó, nas colunas, nas letras maiúsculas, para comparar a fonte dentro do método 1, né? Fonte dentro do método 2, fonte dentro do método 3. E as linhas para comparar o método dentro de cada fonte, tá? Aqui embaixo, gente, eu copiei e colei só lá de cima pra gente saber o que era cada fonte. Então, eu chamei de 1. Fonte 1 é o superfosfato, tá? O 2 é o fosfato de iodida. O A3 é superfosfato. O 1 aqui, método, é o lalanço, né? Eu escrevi aqui pra ficar melhor. Outra coisa importante. O que eu fiz? Eu coloquei as médias em ordem pelo nome da ordem, não em ordem crescente, tá? Lá elas vão estar em ordem crescente, ó. Vamos olhar aqui primeiro a fonte, a diferença de fonte, ó. Aqui, nós olhamos aqui em cima, ó. Fonte dentro de método. Aí veio o Tukey, né, para cada um. Então, a gente vai ver o Tukey, desdobramento, ó. Desdobramento de Tukey dentro do método 1. Não existe diferença, a gente viu que tinha dado tudo igual, né? Azinho, azinho, azinho. Mas o que eu fiz? Eu copiei aqui, ó. E aqui não tá em ordem, tá? Mas eu copiei lá em ordem. Lá eu coloquei na ordem. Não tá em ordem crescente, tá? Mas respeitando as letras. Eu só coloco eles lá na ordem do F1, F2, F3, dos nomes e coloco as letras, tá? Então, ficou tudo A1, A1, A1. Então, o que eu fiz? Vou colocar azão, azão, azão. Cadê a tabela? Aqui, ó. Então, fonte dentro do primeiro método 1 é tudo azão. Então, eu coloquei azão, azão, azão. Agora, no 2, fonte dentro do método 2. Fonte de dentro do desdobramento 2. Fonte dentro do desdobramento 2. Tá aqui, ó. Fonte desdobramento 2. Ó, o F3 é azinho, o F1 azinho e o F2 bezinho. Então, eu só representei lá embaixo. O que eu fiz? Quer dizer, bezão, desculpa, prof. É bezão, ó. Azão, 1. O 2 é bezão e o 3, azão. Porque eu quis respeitar a ordem das letras, tá? No 3, todos são iguais. Se eu for lá em cima no 3, a mesma coisa. É azão, azão, azão. Ó, vamos lá. Fonte dentro do método 3. Fonte dentro do método 3. Aqui, desdobramento de fonte dentro do método 3. Ó, tudo igual. Então, azão, 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 porque é a coluna, né? Então, azão, azão, azão. Agora, nas linhas, a gente vai olhar se existe diferença dos métodos em cada fonte. Então, método em cada fonte, eu vou colocar as letrinhas minúsculas. Então, método dentro de fonte. Vamos lá nos dados. Método aqui. Método dentro da fonte 1. Mesma coisa, tá, gente? Eu coloquei eles em ordem lá embaixo, a média, tá? Então, esses valores são as médias, que eu copiei e colei lá embaixo. Só na ordem do M1 eu coloquei esse valor, na ordem do M2 eu coloquei esse valor, na ordem do M3 esse valor. E aí, eu só coloquei as letrinhas, tá? Então, ficou essas letrinhas, Bzinho, Bzinho, Azinho, na linha. Ó, eu chamei, então, de 1 Bzinho, Azinho, Bzinho, tá? O método dentro do 2 são todos iguais, então eu coloquei azinho, 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 né? Da onde saiu. Aqui, ó, né? Dentro do 2, ó, desdobramento dentro do 2. Tá? Desdobramento dentro do 2, azinho, azinho, azinho. E método dentro da fonte 3 tem diferença, então eu copiei, né? Então, vou colocar azinho no M2 e B nos outros dois. Bzinhos, né? Porque isso é na horizontal. Então, ficou assim, né? Bzinho, azinho, Bzinho. Mas poderia também respeitar a ordem que sai lá, não tem problema. Só que eu achei mais confuso na hora de colocar, porque um vai aparecer numa ordem, vai aparecer na outra ordem, tá? Então, letras iguais são diferentes, letras iguais não diferem, letras diferentes diferem, né? E o teste Tukey foi feito a 5% de significância, tá? Então, é que teve interação. Então, nós tivemos um exemplo de variável qualitativa e teve interação, né? Então, quando tem interação, a gente tem que fazer desdobramento uma dentro da outra.
Se não tivesse dado interação, eu faria separado, né? Um separado e outro separado. Faria um para fonte, outro para método separado. Não faria essa tabela junto aqui, tá?